Vamos voltar a conversar aqui sobre as novas tecnologias da inteligência artificial. Bem, uma dessas tecnologias foi lançada em novembro de 2022 pela empresa OpenAI, chamado ChatGPT, que é um modelo de linguagem que funciona como um chatbot preparado para conversar com os usuários de maneira natural e intuitiva. O aplicativo se tornou um fenômeno e colocou em xeque a existência de algumas profissões. O ChatGPT é a ferramenta online de inteligência artificial queridinha do momento. Isso porque ela pode conversar com o usuário de forma eficiente e natural, como se fosse um ser humano. Você pergunta e o chat responde. Então, você já usa o ChatGPT diariamente? Já. Eu uso. Mas para que vocês estão usando? Você usa lá na sua profissão já? Uso. A última vez que eu usei foi para academia. Eu tinha terminado de escrever um artigo científico e eu estava esgotada. E eu disse, gente, eu preciso do resumo. Então eu peguei todo o meu texto, meu autoral, e entreguei para a inteligência artificial. Eu disse, eu quero um resumo de 10 linhas. Ele me deu um resumo de 10 linhas do meu texto. E obviamente eu fiz aquela, toda a revisão, o crivo, mas ele foi excelente. Quantas linhas eram? Do artigo, eu não sei quantas linhas, mas eram 4 páginas. E aí saiu 10 linhas. Saíram 10 linhas e muito bem redigidas, Muito bem redigidas. concisas. Caramba, que algoritmo fantástico. E você, Edmir? Foi ontem. Foi? Eu fiz a produção de conteúdo lá do escritório. Eu pedi para ele me montar um planner para 15 dias sobre as áreas que eu atuo no escritório, para que eu pudesse colocar, já preparar o conteúdo para a próxima semana eu fazer os posts e poder publicar. E aí ele me deu os conteúdos, me deu assim as linhas, exemplo, direito administrativo, direito digital, segunda direito administrativo, terça direito digital, E deu uma dica, assim, uma informação, fale sobre responsabilidade. E me direcionando para que eu fosse pesquisar. Ele não me deu o texto, mas ele me montou um plano, E aí é a hora da criatividade, porque quando você está zero de criatividade, ele te apresenta aquilo ali. Eu passei para o Word, eu falei, bom, vou trabalhar em cima disso aqui. E aí agora, daqui para o final da semana, vou construindo e vou alimentando ali. Porque hoje, graças a Deus, a gente pode divulgar nosso trabalho na rede social, Que também já melhorou, porque antes também não podia. Não podia, né? O código de ética já liberou. Mas a gente faz tudo numa forma de informação, E aí quando a gente vai construir o conteúdo, a gente faz para informar, para que a pessoa tenha atenção, saiba os cuidados, saiba seus direitos, porque essa é uma das funções também do advogado, De você informar a população para que ela conheça os seus direitos. Tem uma coisa interessante que com certeza acontece na advocacia, que tem na engenharia também do trabalho, Normalmente um amigo ou um conhecido chega assim, queria só uma dicasinha aqui, como se a dica não custasse trabalho, Que é aquela história de você dar uma martelada no lugar, para dar aquela martelada ali, você estudou 5 anos, E eu acho que talvez o ChatGPT vai ser a dica do futuro, Alguém quer perguntar alguma coisa, antes de procurar um profissional, ele vai procurar o ChatGPT. Porque hoje acontecia isso no Google antes, Sim, Você já ia para o Google. Isso. Porque hoje é uma ferramenta que ainda está gratuita, A não ser que você queira acessar algumas ferramentas próprias que você tem que pagar. Em algum momento você vai pagar por isso, gente. Vai valer a pena. Quem botou dinheiro nisso aí botou muito dinheiro, E tem o Elon Musk por detrás disso aí e outros grandes magnatas. Até você ficar dependente. Você ficou dependente, agora você vai pagar. Como é que você imagina que vai ser isso lá para o setor de energia, para o setor de comunicação ali? Nossa, para o setor de comunicação, já somado também ao de energia, porque o de energia, ele é multi-utility. A Equatorial Energia, por exemplo, existe a Equatorial Telecom, a Equatorial Serviços, que vende seguros, por exemplo. Então, é uma empresa que tem dados de todos os clientes de um estado e que trabalha com muita responsabilidade com relação a esses dados, mas as empresas também querem seguir os seus planejamentos estratégicos. E dentro de toda a linha ética, tem um ramo de atuação para isso. E a gente já trabalha com inteligência artificial para entender de que maneira a gente entrega uma hipercustomização para esse cliente.
para que um cliente que ele é Equatorial Energia, ele também seja Equatorial placa de energia solar, né, que é a Enova, que ele também tenha a nossa telefonia, a nossa internet, e a gente quer enxergar ele como cliente único e quer que ele nos enxergue também como uma empresa única. E para isso eu tenho um monte de dados. Quem vai organizar, está organizando isso é a inteligência artificial, para que eu não importune esse cliente, para que eu tenha toda a gestão do consentimento dele, dos dados dele, né? Só abordo esse cliente uma vez que ele tenha consentido e dentro de um contexto que não o importune, que seja bom, que ele olhe e diga assim, poxa, que bom, eu estava precisando mesmo disso. Aí a gente vai chegar à questão legal, né, Edmir? Então, por exemplo, hoje já está uma confusão de regulamentar redes sociais ou não, né, a questão da fake news, porque todo mundo teve acesso a ter opinião. Todo mundo tem opinião hoje em dia, todo mundo quer expressar a sua opinião, e isso acaba que muitas vezes é interpretado como fake news. Mas esse acesso a dados, usar os dados e como usar os dados, ele de alguma forma precisa ser regulamentado, né? O que está sendo feito? Acho que já tem um projeto de lei em andamento no Congresso, né? Já sobre a utilização de dados pessoais, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde 2020, né? Totalmente em vigor, inclusive já autuando, multando algumas empresas, né? A primeira pessoa que foi multada foi um microempreendedor. Então, para vocês verem o campo dessa questão, né? Pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sobre a inteligência artificial, tem também esse projeto de lei que está tentando regulamentar, né? Uma vez que já foi regulamentado na Europa, então o Brasil está tentando trazer isso para cá para poder regulamentar. E a questão do projeto de regulação também das redes sociais, né? Para poder trazer um pouco mais de responsabilidade, que já tinha através do Marco Civil da Internet, que eu acho um instrumento que ele é muito interessante, ele tem o seu determinado poder, mas ele não foi dado ali uma atenção necessária. Então está tendo uma situação em relação a alguns artigos para poder melhorar essa questão. Porque o que a gente vê, as pessoas, como você falou, estão querendo ter a sua liberdade de expressão exercida nas redes sociais, mas não querem ser responsabilizadas, né, quando elas ofendem, né, as pessoas, ou quando essa verbalização está, por exemplo, num blog, ou está colocada num site, né, que está trazendo uma notícia. Mas a legislação atual, que pune a questão da injúria, da difamação, não é suficiente para isso? Pois é, ela é suficiente na medida em que se for realmente configurado um crime. Mas a gente está falando de responsabilização daquele provedor que está continuando a veicular aquela ofensa, que aí quando está na internet você não controla mais, e até que você retire aquele conteúdo, isso já causou um problema na pessoa, né? Isso já removeu. Então, assim, existe a determinação de que quando é um conteúdo, por exemplo, de menor de idade, de situações, por exemplo, de sexo, nudez, realmente, à medida que o provedor for intimado, notificado, ele tem que remover imediatamente. Mas quando não são desses conteúdos, ele não faz nada, ele não tira, porque ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Então, essa é a questão de que hoje a gente observa muito que aí os danos são perpetrados, né? Isso, por exemplo, na TV aberta, isso é muito mais fácil de regulamentar e as emissoras são muito rígidas em relação a isso aí, até Sim. porque existe, não precisa nem de lei, né? Sim. E as próprias empresas de publicidade, elas têm um código de conduta e de ética em relação a isso aí. Sim. Eu me preocupo um pouco quando se começa a pensar em criar leis para tudo, sabe? Porque aí a gente começa a pensar no Big Brother, né? No Big Brother original, que é do George Orwell, né? Sim. Você tem que estar acompanhando tudo, você tem Sim. que regulamentar tudo, Sim. né? Até que ponto você consegue? Porque muitas vezes quem trabalha com legislação não conhece a tecnologia de fato. Uhum. Existe uma área enorme aí que é a Dark Web, acho que a Aline sabe, que ninguém Sim. consegue acessar Sim. isso aí as informações elas vão embora. Sim. E eu acho que é válido essa discussão, aí já é a minha opinião aqui, nem da emissora do programa, desde que se tome todos esses cuidados, né, Aline? O que você acha disso? Precisa tomar os cuidados mesmo. Com relação, por exemplo, ao setor elétrico, a gente tem todas essas leis que a professora falou, mas nós também temos a ANEEL,
que é a agência reguladora. Então, nós somos duplamente regulados, né? E é importante, sim, porque nós estamos falando da vida e dos dados que são bens daquelas pessoas, de milhares de cidadãos. Então, tem que agir, sim, com responsabilidade e precisa fazer isso para que a gente cuide dos nossos clientes, cuide das pessoas. Porque assim, você cria a legislação, eu, por exemplo, eu tenho um costume que a partir de 4 horas da tarde eu não atendo mais nenhuma ligação. Por quê? É hora do telemarketing. E aí se criou recentemente uma legislação pela Anatel de que todo telefone, todo número de telemarketing tem que ter um 3 na frente. Não se respeita isso, gente. Não se respeita. Existe um site chamado Não Perturbe, que é do governo federal, e ali empresas foram e se cadastraram para que, quando você se cadastra, você pessoa física, eles se garantem, né? Eles têm um acordo para que não nos importune. Eu me cadastrei e funcionou. É bom saber disso aí. Eu me cadastrei, mas não funcionou. Os dois lados aqui. Eu não acredito muito nessas coisas, não, porque isso aí, na verdade, é um mundo. São muitos parceiros. É um mundo para você regulamentar isso aí. Talvez atendentes virtuais, de alguma maneira a gente consiga acabar com isso. Aí as pessoas falam assim, não, é porque são os robôs que eu ligo. O robô não liga, gente. Normalmente é um algoritmo que fica procurando os números que estão desocupados para poder fazer isso aí. Mas enfim, essa discussão toda, ela é importante se fazer agora, porque eu acho que a gente está no início de um processo. Quando se começou a falar sobre esse assunto, falava muito, então até há 3 anos atrás nós fizemos um programa aqui sobre a indústria 4.0, que como setor industrial costumava falar sobre isso aí. Mas não tem a ver com indústria 4.0 ou revolução 4.0, tem a ver com uma revolução profunda que a gente nem consegue perceber o que está acontecendo, porque praticamente hoje na sua casa, quase todos os aparelhos têm um chip. Quase tudo. E a gente nem percebe como isso mudou, né? Você chega em casa e já está tudo prontinho para você já sabe, antes de chegar em casa você acessa as imagens da casa, já sabe o que aconteceu. E isso está acontecendo de forma muito mais forte nessa questão de acesso de dados do que talvez as empresas estejam confessando, né, Aline? Talvez. O importante é que a gente não perca o nosso rumo. O rumo, O importante é que a gente não perca, a gente sabe que pode ser que, de maneira geral, empresas não estejam atentando da maneira como devem para essas questões que são importantíssimas, mas o importante é a gente não perder o nosso Eu acho que horizonte. grandes grupos, né, como o Equatorial e outros, têm uma responsabilidade social muito mais forte, né? Um grupo que está cotado em bolsa, responde por uma série de coisas. Inclusive na transição tecnológica e corresponsabilidade com essa turma aí mais operacional que, de um jeito ou de outro, assim como aconteceu na época da máquina de datilografar, vão perder seus postos como a pessoa que datilografava na máquina. Sim, sim. Contudo, ela pode perder aquele posto, mas seguramente, e a gente acompanha isso, que eu sou da área de transformação digital, nenhum posto foi perdido por isso. Pessoas foram reaproveitadas e como a gente vive em expansão, né? Foram para outras funções. Mas isso é uma corresponsabilidade da empresa, sim, nós sabemos disso, mas também é uma responsabilidade do profissional. De correr atrás, de aprender uma outra profissão, de se especializar. Sim, de não ficar estagnado, né? E essa questão de acesso aos dados, aconteceu um caso interessante com uma câmera, uma fabricante dessas de câmera de botar em bebê, no quarto do bebê, né? Onde os monitores deles na fábrica estavam acessando os vídeos, porque quando a gente compra uma câmera, a gente tem que mudar algumas informações da câmera, né? E aí a mãe não mudou, então quando ela chegou no quarto, ela viu a criança conversando com a câmera. E tinha uma voz que saía, ela não sabia de onde era, e quando viu, era o funcionário da câmera, conversando com a filha dela dentro do quarto. Então, isso nos Estados Unidos, né, aconteceu, isso foi uma confusão, mas a gente sabe que essa questão dos acessos precisa passar pelo treinamento, pela conscientização das pessoas, porque a gente está falando de máquinas, mas atrás das máquinas tem as pessoas. Tem pessoas. Bem, a gente está terminando aqui o programa, passou rápido, é um tema assim, realmente fascinante, que deve dar em vários seminários, não se vai esgotar em um programa, com certeza outros ali nós vamos falar. Eu queria deixar a palavra final aqui para nossas convidadas, a Aline e a Edmir. Quer falar mais alguma coisa que nós não falamos aqui? Agradecer, né, a oportunidade, dizer que
em nome do Grupo Equatorial, o nosso investimento tem sido muito grande, muito alto. Desde a pandemia, bem antes da pandemia, nós já estávamos investindo e pode esperar, porque vem muita coisa boa e você que está em casa deve sentir mais ainda, mais do que já sentiu com Clara ou com tantos outros processos nossos, mais ágeis, deve sentir ainda mais com esse tanto de projeto que a gente tem aí. Legal, admiro. Obrigada pelo convite, estar aqui ao lado da professora Aline também. E a Comissão de Direito Digital, ela está à disposição da sociedade, ela tem essa missão de levar informação, de contribuir, de levar essa pauta da discussão para qualquer entidade, então pode ser também poder público ou para qualquer empresa, para conversar e tirar as dúvidas. E a gente está à disposição. Obrigada. Bem, a gente agradece aqui a presença da Edmei, da Aline, e a você também que está nos acompanhando. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta e o crescimento de Apolo Energia Solar e Vero Vinho. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais, é só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.